Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês, pessoal? Então, pessoal, eu tô com muita saudade, né, para variar. Como eu falei, eu tô com muita saudade de vocês. A aula de hoje, nós vamos falar, dando continuidade à matéria que a gente já viu aí sobre reações químicas. Eu espero que vocês gostem. Pegue seu livro, seu caderno, já comece a fazer suas anotações para ser um estudante ativo aí no seu processo de ensino-aprendizado. Lembra que eu falei com vocês? Então, vem comigo para mais uma aula. Vamos lá! Então, pessoal, nós vamos falar sobre aspectos quantitativos das transformações químicas. Você vai abrir o livro no capítulo 2, frente B, que é esse aspectos quantitativos das transformações químicas. Aí eu vou falar das principais coisas aí. Na verdade, nós já tratamos desse assunto aí na nossa última aula que nós tivemos ao vivo, nossa penúltima, né? A última foi o Kahoot. E aí nós vamos dar uma continuidade aí para falar sobre isso. Às vezes a gente vai falar nessa aula sobre reações químicas e energia. O que a gente vai falar? A gente vai falar agora sobre metabolismo. O que é metabolismo, pessoal? Metabolismo é o funcionamento do nosso corpo, o funcionamento de um organismo, ele necessita de metabolismo para funcionar. Necessita de ter um funcionamento. E isso acontece com o quê? Reações químicas. Ele é o conjunto de transformações pelas quais passam as substâncias que constituem o organismo. Em outras palavras, é a soma total de todas as reações químicas que ocorrem para manter a saúde e a vida de um organismo. Isso é o metabolismo. E no metabolismo a gente tem anabolismo e catabolismo, vou falar com vocês no próximo slide, mas aqui a gente tem um desenho do lado falando o que é anabolismo e catabolismo. Então, a gente tem aqui no anabolismo macromoléculas, proteínas, polissacarídeos, lipídios, ácidos nucleicos. Primeiro, a gente tem as moléculas percursoras, aminoácidos, açúcares, ácido graxo, bases nitrogenadas, das macromoléculas, que são moléculas grandes, proteínas, polissacarídeos, lipídios, ácidos nucleicos. O que é isso? As moléculas percursoras significa que é uma molécula que vão formar as grandes moléculas. Então, por exemplo, aminoácidos é uma molécula. Várias ligações de aminoácidos, vou ter uma molécula, macromolécula de proteína. O anabolismo é quando essas moléculas vão se juntar para formar essas macromoléculas. O catabolismo é o contrário. Você tem os nutrientes, carboidrato, gordura e proteínas, que são as macromoléculas, que vão ser quebrados em produtos finais, que vão gerar CO2, H2 e NH3, que vai dar. O produto final é gás carbônico, água e amônia. E a amônia é eliminada do nosso organismo, tá? Beleza? De qualquer organismo de seres vivos. Aí aqui a gente tem uma comparação do anabolismo e catabolismo, que faz parte do metabolismo, que são reações químicas, tá? O metabolismo, ele consiste em dois tipos básicos de fases interdependentes. Uma faz com que a energia seja liberada e a outra faz com que a energia seja absorvida, igual a gente falou. O anabolismo é a fase que consiste no arranjo de compostos orgânicos menores, mais simples, como lá os aminoácidos são compostos mais simples, para a formação de compostos maiores. E, consequentemente, armazenamento de energia é o anabolismo. Então, por exemplo, quando você come glicose, carboidrato. A cada molécula de carboidrato vai se transformar em essa glicose que você se alimenta dela, ela vai, quando ela está em excesso no seu organismo, ela vai crescer, ela vai se transformar em moléculas maiores e vai ser armazenada no fígado. Então, isso é um processo também de anabolismo. Ou quando esse carboidrato, ele se transforma, ele pode ser armazenado também no músculo, que tem glicogênio muscular e glicogênio no fígado, que é quando o seu sangue pega o excesso e envia para o fígado e envia para o músculo. E aí consegue ganhar por exemplo, massa magra. Quando a pessoa alimenta de proteína, ganha massa magra, nesse sentido, quando acontece essa anabolismo. Por isso que o nome do anabolizante vem desse termo de anabolismo aí. Inclusive, eu comentei com vocês disso na nossa última aula, não sei se vocês lembram. O catabolismo, a fase que consiste na formação de moléculas menores a partir de uma molécula maior. E é conhecido como catabolismo, envolve liberação de energia.
No anabolismo é para armazenar energia. Então, engordar é anabolismo. Armazenar gordura, lipídio é anabolismo. Catabolismo já é quebra. Já é quando eu elimino eu quebro essas moléculas de gordura, quebro proteína quando a pessoa perde massa magra. É o catabolismo, tá? E aí a gente tem o exemplo aqui, ó. Por exemplo, o anabolismo, moléculas simples, moléculas compostas. Então, ela vai armazenar energia. No catabolismo, você tem a energia sendo liberada na quebra. Lembra, eu não sei se eu já falei com vocês, e cada quebra de moléculas libera energia. Quebrou, libera energia. É inegável a importância das reações químicas para a manutenção da vida em nosso planeta e as energias envolvidas nessas reações. O catabolismo, por exemplo, ele envolve reações que têm por função quebrar substâncias orgânicas para a obtenção de energia para um organismo se movimentar, respirar e realizar outras atividades. Então, para o organismo funcionar, precisa dessas reações. Aqui a gente tem reações químicas e energia. As reações químicas elas acontecem com trocas de energia. A gente viu que no catabolismo e anabolismo tem troca de energia, entrada e saída de energia. Durante o processo, os átomos que compõem as substâncias reagentes, eles são rearranjados para a formação de novas substâncias. Isso significa que algumas ligações entre os átomos das substâncias reagentes elas são rompidas, favorecendo a formação de novas ligações entre átomos para a geração de produtos. Então, eu tenho exotérmica e endotérmica, e eu falei com vocês na aula passada sobre isso. Endotérmica é quando está acontecendo a entrada de energia. Então, por exemplo, o gelo derretendo, ele está ganhando energia cinética, e vai para a forma líquida. Quando está perdendo energia, então, por exemplo, quando eu aqueço um produto, eu estou perdendo energia, eu estou fazendo com que ele perca energia. Da mesma forma, e aí nesse caso, essa energia ela é liberada, então é exotérmica, tá? Aqui a gente tem, de forma geral, sempre que há uma ligação entre dois objetos, há uma energia associada que chamamos de energia potencial. Você se lembra desse conceito? Por exemplo, os corpos que estão próximos da Terra, eles são influenciados pelo campo gravitacional gerado pelo planeta. E nesse caso, chamamos de energia relacionada a essa interação de energia potencial gravitacional, gravidade. E a gente está lá ligado por causa dessa energia. Com os átomos acontece algo semelhante. Sempre que dois átomos estão próximos, a interação entre eles de natureza elétrica e energia associada a essa interação, nós damos o nome de energia química. Então, por exemplo, a pilha, você tem aí a energia associada à energia química, mas acontece a natureza elétrica, tá? E aí a gente tem, por exemplo, a energia mecânica, quando você está quebrando alguma coisa, o martelo, por exemplo, é a energia mecânica, é um tipo de energia. A energia ela é absorvida para quebrar ligações e liberada para formar ligações. Uma razão para os átomos isolados se unirem e formarem compostos químicos é o fato de que, ao realizarem as ligações, os átomos eles atingem níveis de energia mais baixos do que quando eles são isolados. Dessa forma, quando os átomos isolados eles se ligam para formar um composto, parte da energia é sempre liberada e o composto ele passa a ter o conteúdo energético inferior à soma das energias presentes nos átomos isolados antes de se ligarem. De maneira semelhante, podemos inferir que para separar os átomos em um composto, ou seja, para quebrar ligações entre eles, é necessário fornecer energia. Lembra lá no catabolismo? É necessário ter energia para que aconteça o catabolismo também. Gente, pessoal, o seguinte, se tiverem dúvidas, como eu já falei, a gente tem aí o aplicativo que é para vocês usarem o aplicativo para tirar dúvidas, ok? Comunicar com o professor aí. Agora nós vamos falar representação das reações químicas. Como que essas reações são representadas? Eu falei na última live que a gente teve ao vivo sobre isso, mas eu vou repetir aqui para vocês para a gente focar, tá? E a gente viu que uma reação química expressa uma mudança na organização dos átomos, com a formação de uma nova substância química. Por exemplo, uma propriedade química do carbono é que ele reage com o oxigênio para produzir gás carbônico. Podemos escrever essa reação da seguinte maneira: carbono reage com o oxigênio produzindo gás carbônico. A gente pode escrever assim.
Ou podemos representar essa substância química de maneira mais simples. Carbono mais oxigênio, a setinha dando origem, então, à produção de gás carbônico. O sinal mais, ele indica o quê? Ele indica que há substâncias reagindo e o símbolo dessa setinha para frente indica que uma reação química ocorre. As substâncias podem ser representadas por fórmulas químicas e aí dessa forma a reação anterior fica assim, C mais O2, ou seja, carbono mais oxigênio, ocorre uma reação CO2, ok? Todas as reações químicas, elas assumem o mesmo formato básico. As substâncias iniciais ou reagentes, elas são listadas usando suas fórmulas químicas. No lado esquerdo da seta, com os diferentes reagentes separados com sinal de adição. À direita da seta, encontram-se as fórmulas químicas da nova substância, conhecida como produto, que são produzidos pela reação química. Então, você tem lá o produto. Nesse caso, o gás carbônico ele é o resultado da queima de carbono na presença de oxigênio. Sobre isso, eu falei com vocês na live e estou falando agora de uma forma mais aprofundada. Mas na penúltima live que nós tivemos, tem essa aula todinha lá, se você não lembra, assiste lá e volta aqui, beleza? Essa forma de representação de uma reação química, ela é denominada equação química. Uma reação química, ela pode resultar tanto em alterações químicas, quanto em alterações físicas. Por isso, cada uma das substâncias participantes da reação recebe um símbolo que representa o estado físico subscrito à direita da fórmula química da substância. Os mais usados são S para sólidos, L para líquidos, G para gases, V para vapores, AQ para espécies dissolvidas em água. Então, por exemplo, dessa forma a equação química estudada pode ser representada dessa seguinte forma: C com S embaixo, O2 com G, CO2, um G de gás, e C e S de sólido, tá? A leitura da equação, ela se faz da seguinte maneira: o carbono sólido, ele reage com o oxigênio gasoso, produzindo gás carbônico, dióxido de carbono gasoso. Esquematicamente, a reação química que descreve a reação entre o composto metano e oxigênio, ela pode ser representada como? Dessa forma. Então, você tem essas representações, que pode ser igual a de cima, igual a de baixo aí. Aí, essa figura é a figura do seu livro, da página 87, está representando a equação da combustão do gás metano. E aí, você vai ver a diferença entre o arranjo dos reagentes e dos produtos. É isso que você vai conseguir observar nessa figura. Olha o reagente lá, olha o produto, olha a diferença dessas reações. Então, você tem CH4 mais 20, mais 2O2. E aí, o produto é CO2 mais 2H2. Olha a diferença, como que aconteceu esse rearranjo das moléculas. E aí, esse exercício de aprendizagem, eu vou deixar para vocês fazerem aí. Você vai representar, utilizando uma equação química, a seguinte reação. E representar a equação química descrita a seguir, utilizando bolas de diferentes cores para cada espécie envolvida na reação, tá? É para você fazer, dá um pause aí, começa a fazer assim que terminar a aula. Por que é importante você fazer agora? Para ver se você compreendeu o assunto, beleza? Então, vamos lá. Muito obrigada, pessoal. Agora você vai ver um vídeo do funcionamento do organismo, funcionamento do corpo humano, para você ver como que as reações químicas acontecem dentro do nosso corpo o tempo todo. A gente tem reações de metabolismo, catabolismo, anabolismo, e você vai ver o funcionamento desse corpo e essas reações acontecerem aí de uma forma bem diferenciada, beleza? Muito obrigada pela atenção, pessoal, e até a próxima. Valeu! Durante o Renascimento, cientistas e artistas europeus acreditavam firmemente que o corpo humano era a coisa mais maravilhosa e sagrada do mundo. E até hoje, encontramos apenas mais e mais evidências de que eles estavam completamente certos. Confira só. 1. O músculo mais forte. Acreditou-se por um tempo que a língua batia todos os outros músculos do corpo humano. Mas aqui está outro músculo que você treina regularmente e é o verdadeiro campeão, o da mandíbula, ou masseter. Ele fornece 91 quilos de pressão e, no caso do recorde mundial, incríveis 442 quilos. 2. Seu cérebro é o melhor editor de vídeo. Seus olhos estão constantemente tirando fotos separadas e se movendo o tempo todo para criar uma imagem completa do ambiente.
Você não percebe isso porque seu cérebro torna tudo suave ao estabilizar a imagem e editar fragmentos diferentes em um fluxo contínuo. 3. Seu corpo é o mundo inteiro. Não gosta do número na balança? Dê um tempo para você. De 900 gramas a 2,3 kg de todo o nosso peso corporal, nem sequer nos pertence, e sim à vida microscópica que vive dentro de todos nós. Somente na boca humana vivem mais bactérias do que pessoas na Terra. Mas não entre em pânico, isso é absolutamente normal, e em sua maioria, essas micropessoinhas são totalmente inofensivas. 4. Você é único em mais de uma maneira. Não há dois cérebros idênticos no mundo. A estrutura cerebral depende muito das condições nas quais ela se desenvolve e cresce, e, portanto, todos temos algo individual para nós, mesmo em nível biológico. E assim como acontece com os dedos, sua língua também possui uma impressão única que não será como nenhuma outra no mundo. 5. Matéria cinzenta com fome. O cérebro equivale a apenas 2% do seu peso corporal, mas é tão poderoso que requer 20% da energia que você consome, mesmo enquanto dorme. Na verdade, ele é ainda mais ativo enquanto parece que você está apenas descansando ou perambulando na terra dos sonhos. 6. Metade de você é seu cérebro. Se você esticar moléculas de DNA de todas as células do seu corpo, a linha terá o dobro do diâmetro do sistema solar. Uma molécula de DNA terá 2 metros de comprimento. E isso é impressionante para algo acumulado no pequeno tamanho de uma célula. E aqui está a coisa mais surpreendente. Cerca de 50% de todos os genes do seu DNA contêm informações codificadas sobre a estrutura do seu cérebro. 98% do seu corpo tem a outra metade dos genes. 7. Os seres humanos também perdem a pele. E somos impressionantemente bons nisso. Apenas não fazemos da mesma maneira que as cobras. 1 milhão. Esse é um número arredondado de células da pele que seu corpo retira todos os dias. Na verdade, cerca de 80% de toda a poeira da sua casa é feita com material que a sua pele não precisa mais. Eca! 8. Seu cérebro pensa que a montanha-russa está tentando envenená-lo. Pode parecer que você se sinta meio mal depois de andar de montanha-russa ou de jogar em realidade virtual. O fato é que é exatamente isso que acontece. Apenas aprenda a lidar com o fato. Acontece que nosso cérebro simplesmente não está adaptado a esse tipo de tontura e percebe como se fosse o primeiro sinal de que você provavelmente comeu algo ruim. É por isso que você se sente mal. O cérebro envia sinais ao seu estômago para que este se livre de algumas substâncias tóxicas, mesmo que não tenha nada dentro dele. 9. Ossos delicados. Os ossos dos punhos de um bebê não se formam totalmente até os 10 anos de idade. Isso porque na infância é muito importante que os punhos sejam elásticos. Portanto, muito tecido ósseo é substituído por cartilagem nesse período. Os bebês rastejam usando não apenas as pernas, mas também as mãos. E isso é muita pressão para elas. Se os punhos fossem totalmente formados, isso seria perigoso. 10. O suor não tem cheiro. Surpresa! Não é o suor que leva você ao banheiro depois de um bom treino. São as bactérias microscópicas na sua pele que interagem com ela. Não as culpe. Algumas delas são boas para nós. Competem com outros tipos de bactérias por um lugar para morar e as assustam, poupando você de algo como acne ou algum outro tipo de infecção. 11. O dedo mindinho está a caminho de se tornar história. O dedo mindinho do pé perdeu toda a sua funcionalidade há algum tempo, exatamente quando a humanidade começou a usar sapatos. Ele servia para manter o equilíbrio enquanto caminhávamos descalços, mas hoje em dia apenas tem a função de bater na quina dos móveis de vez em quando. Em algum momento no futuro, pode ser que percamos os dedos mínimos durante o processo evolutivo. Portanto, vai ser triste, mas esse pitoquinho vai acabar nos deixando. 12. Os cabelos e as unhas crescem mais rapidamente em um lado do seu corpo. Os cabelos e as unhas crescem mais rapidamente se obtiverem mais nutrição com sangue. Outro fato: nosso corpo não é simétrico. Um lado do seu corpo tem mais vasos sanguíneos que o outro. Então, cabelos e unhas também recebem mais nutrientes de um lado. 13. Volume ajustável. Quando você grita ou espirra, seu cérebro tenta protegê-lo do barulho alto. Ele reduz automaticamente o volume na sua cabeça.
Faça o teste. Só não grite muito alto sem motivo. Pode parecer estranho. 14. As pessoas ainda são, em parte, predadoras. Não são apenas os dentes caninos que herdamos de nossos ancestrais carnívoros. Nossos sentidos também são semelhantes aos dos nossos antepassados. Quando estamos com fome, tudo fica mais nítido. Vemos com mais detalhes, ouvimos melhor e, o mais importante, cheiramos melhor também com o nariz. Mas assim que estamos cheios, relaxamos, porque nosso corpo libera um monte de hormônio da felicidade, a serotonina. Isso torna os sentidos entorpecidos e desliga o nosso predador interior. 15. Espirrar te deixa feliz. Outra maneira de se tornar feliz sem comer muito é espirrar. Mais hormônio da felicidade ou endorfinas são liberadas a cada atchim que você dá. É por isso que pode ter uma sensação engraçada depois de espirrar várias vezes seguidas. A endorfina também ajuda a ativar o sistema imunológico para combater qualquer tipo ruim de bactéria. Então, isso não é apenas diversão. 16. Seu cérebro pode não ser perfeito, mas pode lidar com isso. Existem neurônios no cérebro humano que podem captar sinais equivocados ou erros que seu cérebro comete. Eles param esses sinais e os substituem por um correto. É por isso que você nunca teve problemas com isso. 17. 2 estações de filtragem compactas, mas poderosas. Os rins humanos têm 2 milhões de pequenos filtros no total e são capazes de filtrar todo o sangue do corpo humano várias vezes ao dia. Eles estão constantemente lidando com quaisquer possíveis toxinas que possam estar no seu sangue. 18. Dedos inteligentes. Até muito recentemente, as pessoas acreditavam que a única maneira de nosso corpo lidar com informações sensoriais era processando-as em centros cerebrais. Mas hoje, sabemos que os neurônios da pele de nossas pontas dos dedos também são capazes de processar informações. Não está totalmente claro quão detalhada é essa informação, mas o fato em si é bastante impressionante. 19. Bocejar é contagioso por uma razão. Todos sabemos que se alguém por perto boceja, você imediatamente quer seguir o exemplo. E não há mistério nisso. Bocejar é um reflexo social que apareceu como uma maneira de os animais sociais sinalizarem que é hora de descansar. E também ajuda a ventilar os pulmões e a relaxar o corpo em geral. 20. Você não consegue fazer cócegas em si mesmo. Quando alguém faz cócegas em você, seu cérebro fica realmente perturbado. Veja bem, uma sensação de cócega serve para alertá-lo de que algo passa em sua pele como um inseto, aranha ou outros. A reação natural é entrar em pânico, claro. Mas se você está ciente de que não é um tipo de bichinho assustador, acaba rindo. E aqui também está a razão pela qual não consegue fazer cócegas em si mesmo. Simplesmente não é possível se enganar assim. 21. Onde está seu nariz? Na maioria das vezes, não conseguimos ver nosso próprio nariz, mas nossos olhos são colocados de tal maneira que realmente deveriam vê-lo. Simplesmente não percebemos. O motivo é que nosso cérebro pode editar isso para nossa conveniência. 22. Você pode cheirar com a língua. Aparentemente, seu nariz não cheira sozinho. A língua tem o mesmo tipo de células sensíveis que fornecem informações sobre o cheiro dos alimentos que comemos. 23. Seu nariz aquece o ar. E não é a única razão pela qual respirar por ele é muito mais seguro do que pela boca. Seu nariz é uma estação de filtragem, um aquecedor e um hidratante, tudo ao mesmo tempo. Então, quando sua mãe lhe disse para não respirar pela boca, ela estava absolutamente certa. 24. Você meio que vive no passado o tempo todo. São necessários 13 milissegundos para os olhos perceberem uma imagem e cerca de 50 milissegundos para os ouvidos ouvirem alguma coisa. Portanto, você nem sempre pode estar atualizado. É simplesmente impossível.